Por que é importante que uma psicoterapia seja baseada em evidências? Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento, eu sou formado em psicologia e bora lá pro conteúdo. Bom, o que é importante então ter uma psicologia baseada em evidências? Ter uma psicoterapia, mais especificadamente falando, baseada em evidências. Não são todas as psicoterapias baseadas em evidências, não são todas elas científicas. Bom, em primeiro lugar, quando a gente está atendendo um paciente, a gente não está fazendo ciência. E eu não quero dizer aqui que a gente está fazendo arte, que a gente está fazendo algo de uma ordem espiritual ou qualquer coisa do tipo, independentemente de qual seja a tua crença com relação a isso. O que eu estou dizendo é que quando a gente está fazendo um trabalho de psicoterapia, a gente está aplicando, no máximo, aplicando ciência. Por que no máximo? Porque não são em todos os casos, infelizmente, independentemente do que tenha ouvido, que de fato se está aplicando ciência. Pelo menos não aquilo que é baseado em evidências mais, digamos assim, rigorosas. Porque de fato tem algumas psicoterapias no, digamos, por assim dizer, no mercado de psicoterapias, que elas têm alguma evidência ou outra, mas elas não têm as melhores evidências. E como se define as melhores evidências, é óbvio que eu estou partindo aqui de um conjunto de valores para falar sobre isso, e esse conjunto de valores são os valores empíricos, os valores da observação, os valores da experiência, os valores do impacto prático daquilo que uma teoria construída pode causar, ou seja, são valores de uma ciência um pouco mais empirista, uma ciência um pouco mais casada com a experiência, casada com a prática. Esses são os valores que eu estou aqui partindo para falar que algumas psicoterapias disponíveis no mercado de psicoterapias não são as mais bem fundamentadas em evidência, não são as que estão aliadas às melhores evidências disponíveis. Portanto, a gente sabe que nem toda psicoterapia é baseada em evidência e que, ah, eu vou defender aqui que a objetividade, a evidência, a ciência é o melhor caminho para se traçar uma psicoterapia válida, uma psicoterapia funcional, uma psicoterapia que ajude, de fato, o paciente a restabelecer aquilo que ele quiser restabelecer, a sua saúde mental, que ele consiga alcançar os objetivos que ele quer alcançar na psicoterapia. Bom, e como é que eu vou defender isso? Primeiro a gente precisa conceituar um pouco melhor o que que é essa tal objetividade. A objetividade, ela nada mais é do que objetividade relativa a um conjunto de valores. Eu estou sendo objetivo de acordo com o critério que eu estou usando para sê-lo. Eu estou sendo imparcial de acordo com o critério que eu estou usando para sê-lo e neutro da mesma forma, de acordo com o critério que eu estou usando para sê-lo. Eu estou tomando aqui imparcialidade, neutralidade, imparcialidade como sinônimos, como palavras que significam a mesma coisa. E essa objetividade com os valores científicos é importante porque a gente tem exemplos aqui de vamos citar, eu poderia citar alguns exemplos históricos, certo? Mas vamos citar um na própria psicoterapia que eu acredito que uma pessoa razoável, uma pessoa com abertura a pensar de uma maneira diferente, caso não seja exatamente essa maneira como tu pense, ela vai tomar com algo no mínimo razoável de se pensar, tá? Mesmo que não se convença plenamente, que não mude de perspectiva, caso tenha uma e não seja essa que eu estou dizendo, mas vai ver no mínimo como algo plausível. Que é o seguinte, no 11 de setembro, a tragédia que ocorreu com as Torres Gêmeas, as pessoas, elas algumas foram participando de alguns grupos para sobreviventes desse evento e foram falando sobre o trauma que aconteceu. E algumas outras não. Logicamente, intuitivamente, melhor dizendo, a gente pensaria que as pessoas que participaram desse grupo, elas tiveram menor episódios de transtorno de estresse agudo, que é basicamente a mesma sintomatologia do transtorno de estresse pós-traumático, mas até um mês no ocorrido. Não sei se vocês sabem, mas o transtorno de estresse pós-traumático ele só é considerado um dos critérios principais para ser considerado transtorno de estresse pós-traumático, é que o advento dele seja
no mínimo um mês depois do ocorrido. Antes disso, mesmo que a pessoa já tenha os sintomas referentes a ele, ela vai ter o que é chamado de transtorno de estresse agudo. As pessoas, elas tiveram menos transtorno de estresse agudo e menos transtorno de estresse pós-traumático, intuitivamente, quando elas não participaram de grupos para sobreviventes logo depois da tragédia. E por que que isso aconteceu? Não seria mais plausível que acontecesse o contrário? Que as pessoas que tiveram essa intervenção em grupo seria uma coisa mais preventiva, uma coisa que ajudaria mais elas logo ali nos primeiros momentos. Por que que não aconteceu então de ser o contrário, de ser na verdade as pessoas que não participaram do grupo que desenvolveram esses transtornos? A psicoterapia, então, é algo que é iatrogênico, que gera doenças, que calma que a gente já vai chegar nessa parte. Mas o que aconteceu foi que as pessoas elas foram revivenciando, foram falando e por meio das palavras, por meio das memórias envolvidas nessas palavras delas, elas foram revivendo aquele acontecimento de uma forma enquanto ele ainda estava muito quente, ele ainda estava muito fresco na memória, ainda estava muito recente. Então as pessoas elas foram, por meio dessa revivescência, revivendo esse trauma e, portanto, sendo mais propícias a desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Então a gente sabe, com base nisso, que é importante quando uma pessoa passa por um trauma, que ela espere algum momento para falar sobre esse trauma, que ela não fale tão de imediato, que ela tente evitar um pouquinho logo que aconteceu, situações que lembrem, falar muito sobre aquilo, se expor a coisas que sejam parecidas. É importante que a pessoa se resguarde um tempinho, justamente porque a gente tem esse tipo de resultado, esse tipo de conclusão baseado nesse tipo de observação, nesse tipo, portanto, de experiência, mesmo que não tenha sido arquitetado em laboratório, foi uma experiência da prática que ocorreu, de que as pessoas elas têm uma chance maior de desenvolver TEP, transtorno de estresse pós-traumático, caso elas sejam expostas a esse tipo de experiência que faz com que elas revivam essa experiência, seja por meio de palavras, memórias, etcétera, de uma forma muito próxima a quando ela ocorreu. Por que que a gente deveria ignorar esse dado quando a gente vai aplicar numa psicoterapia? Não faz mais sentido levar isso em consideração e ir manejando de uma forma mais objetiva de acordo com este dado, e isso é baseado numa boa evidência. Se eu sei, por exemplo, que vamos dizer que tem uma pessoa que tenha muita culpa, a pessoa sente muita culpa, é muito comum, por exemplo, em casos de abuso sexual, a pessoa se sentir culpada pelo abuso, ela sentir que, ela tem uma responsabilidade muito grande sobre isso ter acontecido com ela. Então, por que que, aliás, bom, sabendo disso, por que eu não vou utilizar uma técnica que funciona muito bem nesses casos, que é a pizza de responsabilidade, que é um gráfico em forma de uma pizza, em forma de um círculo, em que eu vou puxando alguns pequenos espaços ali, como se fosse um gráfico mesmo, puxando ali para responsabilidade sobre um evento. Por exemplo, 15% da responsabilidade por isso eu aplico fazer tal coisa, 20% dessa outra coisa, 30% dessa outra. Por que que eu não vou usar isso quando eu sei que isso é bem fundamentado em evidências para diminuir a culpa que uma pessoa está tendo, se eu sei que isso é bem fundamentado em evidências? Por que que eu vou, quem sabe, esperar? Eu vou fazer algumas analogias um pouco polêmicas aqui, mas esperar que o inconsciente se manifeste, ou tentar meramente compreender como é a experiência da pessoa para ela, não que isso não seja importante também, mas que a partir dessa descrição eu não gerasse algum tipo de intervenção. Por que que eu vou simplesmente deixar isso de lado para seguir uma abordagem com a qual eu me identifique mais, em vez de seguir, independentemente da abordagem que seja, aquilo que cientificamente é mais validado para determinado caso? Então, não, nem toda psicoterapia é baseada em evidência, pelo menos não nas melhores evidências disponíveis de acordo com esses valores que eu estou dizendo aqui para vocês. Se vocês acham que eles são valores muito restritos,
ou valores muito talvez que não sirvam para esses casos, enfim, deixa aqui nos comentários o porquê disso. Vamos tentar, quem sabe, fazer até um vídeo respondendo a esses questionamentos. Esses questionamentos, inclusive, podem enriquecer a perspectiva de que trazer mais pontos à tona para essa discussão e, portanto, enriquecê-la. E podem, inclusive, fazer com que eu ou outras pessoas que estão assistindo isso, estejam vendo os comentários depois, que tenham uma perspectiva parecida com a minha, consigam flexibilizar um pouquinho essa perspectiva. Então, vamos tentar contribuir para esse debate de uma forma respeitosa, é claro. E se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. Para fechar, nem toda psicoterapia é baseada nas melhores evidências. Eu acredito que a psicoterapia, os pacientes e os psicólogos ganhariam se elas se tornassem mais objetivas nesse sentido. Ou pelo menos que os pacientes fossem alertados quando eles estão sendo submetidos a um modelo de tratamento que não é baseado nas melhores evidências disponíveis de acordo com o conhecimento científico. Obrigado pela tua audiência e até mais.